hoje, dia 28 de abril, já falei o que é, não é? E por motivos de piadas e brincadeiras, o relacionamento com a sogra está sempre em discussão entre as pessoas. E algumas pessoas, elas veem a sogra como uma segunda mãe, que é o meu caso, mas nem sempre esse tipo de relacionamento é amistoso. Porque ouvimos histórias de relações conturbadas entre sogras com noras e genros. Mas afinal, como é o seu relacionamento com a sua sogra? Muito bom. Nada a reclamar? Não. E você? Meio complicado. Por quê? Ah, muito difícil de falar, né? Muito bem, minha sogra me trata muito bem. Segunda mãe pra mim. Uma sogra mala. Espero que ela esteja escutando, né? Não, minha sogra é gente boa. Verdade, minha sogra é gente boa. Relacionamento é amigável, então? Ela fica mais na dela, eu fico mais na minha, um respeita o outro, assim, sabe? É bem mais tranquilo. No caso de Felipe, o relacionamento com a sogra é de amor, respeito e cumplicidade. Ele conhece a família da esposa há muito tempo, antes mesmo de se tornar parte da família. Desde que eu me entendo por gente, eu frequento essa casa, frequento a casa deles, o núcleo familiar. Desde que a mãe dos melhores amigos virou sogra, o relacionamento mudou um pouco. E é engraçado como é que muda, no início muda assim muito. Porque antes eu era como um filho, então chegava em casa, na casa deles como amigo, né? E deitava no sofá, assistia filme, dormia, abria a geladeira, aquela coisa toda. Na hora de pedir namoro, mais foi difícil, minha mão suava, era eu que estava nervoso demais. E assim, foi aprovado e tal, falaram que tinham muito gosto naquele relacionamento. Mas mudou assim, demais. Mudei demais quando começou a namorar. Já não tinha mais tanta liberdade, já ficava com um certo receio, um certo medo e tal. Mas depois que casou, chutou a jaca, aí chutou o balde, aí continua a mesma liberdade sempre. E hoje eu digo assim, que aqui é de verdade a minha segunda casa, assim como a casa dos meus pais. Eu me sinto em casa aqui e a minha sogra é para mim como se fosse uma mãe mesmo. A Sheila até brinca, que às vezes parece que eu sou filho dela e a Sheila que é agregada da família, porque é um amor muito grande, um carinho. O amigo da família virou genro. Shirley não conseguiu esconder a felicidade da notícia. Ele foi como filho da casa, né? Foi recebido por nós como filho. Porque ele era nosso filho, considerado nosso filho por ser amigo dos nossos filhos, então, muito amigo. Então, depois, continuou. Só que com mais carinho, né? Porque aí passou a ser nosso genro. O Felipe é muito paciente, é muito tranquilo. Então, a gente até às vezes tem muita liberdade com ele, mais do que com nossos filhos. Porque a gente já tem aquele costume, aquele carinho com ele há muitos anos, então a gente já tá assim, com frequência a gente já trata ele como se fosse filho, né, nosso filho. Mas ele é um filho que a gente tem assim por amor, por adoção. Ser sogra não é fácil, né? Mas eu evito de ficar dando palpite na vida deles, porque eu acho que a vida deles, eles que têm que resolver. Agora, da netinha, às vezes, involuntariamente, a gente dá. Aí, depois que a gente já deu, aí fica difícil de voltar, né? Então, às vezes, a gente fala alguma coisa que, às vezes, não era bom ter falado, né? Porque eu acho que a criação dos netos tem que ser os pais, né? Dos filhos tem que ser os pais. Então, às vezes, a gente dá uma opinião que não deveria ter dado. Mas, assim, o relacionamento em termos de vó com os pais é muito bom. Ainda mais que a nossa netinha, ela fica aqui nas manhãs todos os dias, né? E meu esposo que leva ela para a escolinha. Então, a gente tem um relacionamento bom. Mas eu evito ser aquela sogra que fica entrando na vida dos meus filhos, meus filhos e dos meus genros e nora, né? Genro e nora. Porque é uma situação muito complicada você ficar entrando, porque eu acho que a vida é deles, eles que têm que crescer juntos, eles que têm que amadurecer juntos, então a gente evita o máximo de entrar na vida deles, deixar que eles cresçam amadurecendo. Agora, quando eles pedem alguma opinião, aí a gente coloca, mas a gente evita. Infelizmente, nem todas as sogras pensam como Shirley. Ela sempre me ofendeu muito, ligava no meu serviço para me ofender.
tivemos uma briga muito séria na casa da filha dela, onde ela falou que ia me colocar na justiça. Eu já tinha o meu filho era recém-nascido. Ela falou que ia me levar na justiça para ter os direitos de avó dela, que se possível ela até tirava a guarda do meu filho. E aí eu falei com meu esposo que estava me prejudicando, eu já estava adoecendo e estava prejudicando muito o nosso casamento também, porque ele fica na situação mais difícil entre eu e ela. Minha mãe fez, meu pai, um casamento de princesa para mim. E ela fez o possível para estragar. Ele entrou chorando muito alto, fazendo muito escândalo, pedindo pelo amor de Deus para ele não fazer isso. Minha mãe trata o meu marido como filho, né? E meu marido, ele não faz uma viagem sem levar minha mãe. Ele gostava muito do meu pai faleceu tem 3 anos. Então eu queria ter uma sogra como uma segunda mãe, como a minha mãe é para o meu esposo. A gente está vendo essa matéria aí, é tão interessante que nós tivemos alguns casos aí diferentes. Um que deu certo e outro que não deu, mas para falar sobre esse assunto, à luz aí da ciência, nós recebemos a psicóloga Jaqueline Pinto. Jaqueline, a gente estava acompanhando aí essa matéria aí, feita, e a gente vê ali alguns pontos que a gente pode ressaltar para o pessoal de casa. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso Tudo Um Pouco. Obrigada, prazer é meu. Falar desse assunto, sogra coral, sogra, é muito legal, né, Jaqueline? Sim, é bom porque a gente pode estar ajudando as pessoas ali que têm dificuldade com a sogra e está encorajando também as noras. Uma pergunta que não quer calar, Jaqueline, você tem sogra? Sim, tenho. Ah, então tá certo. Como é que é lá? Uma excelente sogra. Ah, então isso é bom, né? Para você ver, existe sim uma boa relação entre nora e sogra. Agora, Jaqueline, existe a sogra ruim, a sogra boa? Como que é determinado isso aí? Serginho, a ciência já está comprovando que o familiar que tem mais dificuldade é a sogra. Então, realmente existem dificuldades aí com a sogra, essa relação com a sogra. Existe sim sogras que sabem lidar com seu papel de sogra, porém tem sogras que não sabem lidar com esse papel. Acaba disputando com a nora, ou então havendo uma invasão ali, como no caso que nós vimos agora há pouco, há uma invasão do papel. Ela sai do papel dela de sogra e vai para um outro papel, seja com uma disputa com a nora, ou então ela disputar o marido, né, seu filho, ou então ela quer fazer o papel de mãe dos netos, que a gente percebe muito. Normalmente a gente percebe assim, ali, por exemplo, na hora da entrevista nas ruas, Sim. entrevistaram ali muitos homens. Sim. E é diferente o relacionamento da sogra, que é o pai, a mãe do rapaz, com a sogra, que é a mãe da moça. Tem uma diferença, não tem, Jaqueline? Sim. O que vai acontecer é que geralmente quando há uma disfunção dessa sogra, quando ela invade o papel, quando ela sai do papel dela, geralmente ela vai disputar com a nora o amor do filho. Então, o marido fica entre a nora, a esposa e a mãe. Aí tem aquela figura do sagrado também, da mãe também para o rapaz, né? Daquele cuidado que ele assume, até um papel masculino ali. Sim. Isso, né, a psicologia nos fala lá atrás também sobre a castração, lá atrás, não é isso? Sim, exatamente. Então, quando esse filho, ele também não sabe se posicionar, porque ele vai precisar se posicionar, tanto quanto esposo, e saber também que tem hora que ele vai ser filho, ele vai precisar de administrar isso. E às vezes ele tem dificuldade de administrar. Em que se baseia essa dificuldade do rapaz nesse posicionamento? Sim. Ele tem medo de ferir essa condição sagrada da mãe, mas ele também não quer ferir a questão emocional junto à esposa. Em que se baseia isso, Jaqueline? Serginho, realmente existe uma dificuldade desse filho às vezes pode até haver uma dependência emocional com a mãe. Então isso vai complicar muito, porque a esposa vai perceber isso, que ele é dependente da mãe, não pode falar nada com a mãe dele, vai dizer assim, mas como eu vou falar isso com a minha mãe?
Vou colocar limite na minha mãe? Não, minha mãe você conhece, minha mãe é assim mesmo. Ele não se posiciona. Um dos fatores é a questão da dependência emocional. Agora, a menina também, no caso, que a gente já vê aí que necessariamente as mulheres é que tem mais problema problemas com a mãe do rapaz, né? Sim. A menina também, ela também é ótimo. Ela vê a sua mãe como a sua melhor amiga. É uma figura. E ela também não se abre para a sogra. Sim. Porque ela só tem o alvo da disputa ali, que é o marido. E isso é complicado no relacionamento, né? Disputar o marido, visto que ela também, ela se mantém, ela se preserva no seu vínculo com sua mãe. Exatamente. Serginho, a gente também percebe quando a menina tem dificuldade com a mãe, ela pode também transferir isso para a sogra. Então, a sogra pode ser uma sogra boa, a sogra pode até ter o seu papel social bem desenvolvido. Mas se essa nora também não tem uma relação boa com a mãe, como é que ela vai ter uma relação boa com a sogra? Então, fica uma relação já conflituosa aí, pelo menos. Claro que tem casos que, às vezes, a nora, a filha, né, não tem aquele amor da mãe, mas pode ter com a sogra. Mas é muito importante cada função ser bem estabelecida. Se você é uma boa filha, ser uma boa mãe, ser uma boa sogra, assim, Serginho, não vai ter problemas nas famílias. E agora, em termos práticos, Jaqueline, o que a gente pode dizer para o nosso telespectador aí sobre esse relacionamento? O que pode ser feito? Vale os agrados da nora para com a sogra? Sim, Serginho. É muito importante a nora, porque às vezes a sogra vai querer ajudar e vai querer dar algumas sugestões. Então, ela sempre sugere, olha, o arroz tem que ser feito desse jeito, daquele outro. Então, é importante a nora escutar essa sogra, porque ela tem uma grande experiência. No mínimo, dar atenção. Dar atenção. Vamos dizer assim, isso. Aquilo que ela vai falar. Serginho, é receber o que a sogra fala como uma sugestão e não como uma imposição. Então, se a sogra falou do arroz, a nora não tem que ficar ofendida. Ai, falou do meu arroz. Não, se a nora começar a pensar assim, poxa, ela falou do meu arroz, eu posso ou não seguir o conselho dela. Desarmar. A nora também às vezes fica muito armada. Não, é desse jeito e pronto, acabou. E a sogra tem muito que nos edificar. E aí chega aquela sogra e fala assim, olha, eu não gostei dessa bailarina, eu quero ela aqui e esse vaso vai para cá. Tá mexendo dentro da casa lá da nora. A nora que é a dona da casa. Então, não é isso? Suponhamos ali. Exatamente. Aí chega a sogra para lá almoçar, foi ali aniversário do filho, aí a sogra, não, acho melhor essa bailarina aqui, mexe na decoração. Qual que deve ser o papel da nora nesse caso, assim, como que ela deve lidar com esse tipo de intervenção tão direta e tão particular? Sim. Serginho, ela tem que chegar na sogra e falar com todo respeito, mas com firmeza, que ela não gostou disso. Mas a principal pessoa que tem que entrar nessa relação entre nora e sogra é o filho. O filho que tem essa intimidade com a mãe, óbvio, falar com ela, mãe, eu não gostei do que você fez, porque ele pode trazer isso aí nesse nível pessoal. Eu não gostei para preservar, porque se ele também coloca assim, olha, mãe, deixa eu te falar, a fulana, a Aline, não gostou, a Aline é o nome da minha esposa, a Aline não gostou que a senhora fez isso. Pode criar uma situação. Pode. Ele pode assumir, ou então ele deve assumir essa condição no nível pessoal, falar assim, olha mãe, eu não gostei porque a senhora mexeu na decoração, eu gosto daquele jeito. E essa é uma estratégia? Sim. Serginho, tanto a nora tem que falar com a sua sogra, assim como o filho também deve se posicionar. Então tem que ser esses dois lados. Os dois lados. Claro, um conversa, o filho, é interessante o filho também conversar com a própria mãe. Para quê? É justamente para colocar o limite. Afirmar a posição do outro também, mostrar essa unidade do casal. Isso, mostrar, porque senão fica aquele disse-me disse, alguém pode se sentir vítima. Então, a verdade, ela sempre é libertadora. Então, é conversar com essa sogra e principalmente o próprio filho. Mostrar para a mãe que existem papéis, existem funções, que a casa ali é do marido e da esposa.
Agora, Jaqueline, nas questões bem práticas, porque isso aí eu lido, eu sou pastor da área da família, então isso aí a gente lida direto com esse tipo de questões. Por exemplo, uma outra situação que é muito comum, muito corriqueira, é a sogra, ela já ter essa identidade assim, de interferência, né, na vida ali do filho. E ela sempre faz críticas à nora. Sim. Olha a camisa do meu filho, não está bem passada. Olha, meu filho está magro, você não está cozinhando bem. Como lidar com isso? Bem, é a disputa, né, Serginho? Ela está disputando o próprio filho. Ela está mostrando ali que ela é melhor do que o filho, do que a nora. A conversa, o diálogo vai ser sempre importante, o mais importante, esse diálogo aberto. E estabelecer essa relação positiva, também não ver só a sogra como essa implicante. Quando a gente estabelece um vínculo, a gente pode conversar com a pessoa, pode mostrar para a pessoa o limite e ela vai aceitar. Sabe por quê? Porque existe amor. Quando a gente fala com amor, mas com firmeza, o marido, a esposa, vai mostrando para essa sogra o lugar dela, mas sempre com amor. Quando a gente fala com amor, a disciplina ela é muito mais bem-vinda. E a palavra de Deus ela já nos ensina que até a disciplina, no momento que é exercida, não é motivo de alegria, de tristeza. Mas se ela for exercida, vai dar muitos bons frutos. Sim. É o que acontece nesse caso aí que você já nos fala. E olha só, Serginho, como que a palavra de Deus ela é fiel. Os frutos é de justiça e paz. Ou seja, será estabelecida a justiça nessa casa e também a paz. Então, é necessária a disciplina. Agora, é necessário também para o genro ou nora, mas aí a gente está vendo que o ponto mais conflituoso é com a nora, aquela condição da pessoa também ser resolvida na vida. Sim. Não é aquela questão assim, ó, ela está falando? Ah, deixa falar, entra no ouvido, sai no outro. Isso também vale, Jaqueline? Sim, com certeza, Serginho. A gente tem que saber a nossa identidade e também saber a nossa posição. Então, se a pessoa vai lá e fala que a bailarina não está, a sogra vai falar que a bailarina não está bonita ali, a gente tem a nossa opinião própria. Ah, não, eu acho que está bonita ali. Então, ser sarado... Que, aliás, não ficou, não. Ser curado, ser sarado, ter a sua identidade, saber que o seu marido não vai perder o amor, não vai ser disputado com a sogra. Cada um ter essa segurança é fundamental. Então, é muito importante ter a sua identidade e seu papel social ali na família bem estabelecido. Agora, Jaqueline, a gente vê algumas noras também muito possessivas, porque não tiveram o amor do pai, não tiveram a atenção da mãe e às vezes até casaram num sentido assim de uma fuga. Então fazem do marido aquele porto seguro absoluto, total e restrito. Como a sogra lidar, agora é da sogra para com a nora, quando a nora pede o marido para se afastar da sogra, da mãe dele? Sim. Serginho, aí que é importante também a posição do marido. Se a sogra percebeu que a nora está assim, ela é possessiva, ela é controladora, é muito importante ela tentar conversar com essa nora, mostrar para ela, tentar ajudar nessa insegurança. Mas mais eficaz mesmo vai ser com relação ao marido. Da própria sogra, que já detectou isso, conversar com o marido. Olha, estou percebendo que a sua esposa, às vezes, ela está afastando um pouco. Já não vem mais às reuniões de família, já não quer vir aqui almoçar nos domingos. Sabe por quê, Serginho? Porque quem vai ter essa autoridade é o marido. Não é a sogra que vai ter essa autoridade, é o marido. Então, se essa sogra, e às vezes o marido é desligado, então a sogra também serve como na maioria radar. Dos casos. A sogra, ela também é um radar. Ela sabe detectar onde também está acontecendo problemas. Ela é muito sábia. Então é importante ela conversar também com o marido, para que esse marido venha estabelecer segurança. Ele não é o cabeça, ele vai estabelecer segurança na esposa. E também a sogra, né, com amor também, está liberando essa palavra para ela, sempre com prudência, né? Sempre com amor. Para a gente encerrar, há algum momento, Jaqueline, que
é aconselhável? Tipo assim, ó, vamos dizer assim, deixa para lá, se afasta, não envolva mais. Tem algum momento que isso é sugerido? Ô Serginho, a gente tem que ter muita sabedoria, eu acho que cada caso é um caso. Porque às vezes pode deixar para lá, pode ficar acumulando muita sujeira. Pode ferir até mais esse silêncio, esse afastamento. Às vezes pode vir com um comportamento de frieza, porque tem alguma coisa ali mal resolvida. Então sempre o diálogo, a verdade sempre vai trazer essa libertação. Então eu encorajo as pessoas, se estiver lidando com essa dificuldade, eu sei que é super difícil ter esse diálogo, a gente está falando para ter esse diálogo aberto, trazer essa verdade, eu sei que é difícil, mas esse é o caminho. Mas é uma conquista, e conquista não é nada de um dia para a noite. Né? Não. Que legal. Gente, eu bati um papo aqui com a psicóloga Jaqueline Pinto, que, aliás, tem até um convite para o pessoal de casa também, né, Jaqueline? Sim. Pode fazer, fica à vontade. Bem, eu quero convidar vocês para um workshop falando sobre crise, como você lidar com a crise. A gente está falando de crise, às vezes na família pode estar havendo alguma crise. Como lidar com a crise de forma inteligente, de forma criativa, de forma estratégica. Então, acontecerá dia 16 de maio, de 9 a meio-dia. Então, aguardo todos vocês, principalmente aquelas pessoas que estão passando por crises, para que você possa ser estabelecido, para que você possa dominar essa crise de forma inteligente. Aí eu deixo meu contato com eles. Isso, já está aí acreditado, seu telefone, 8698-7949. Você pode entrar em contato aí com a Jaqueline e ter mais informações sobre esse workshop aí de como vencer essas crises, né, Jaqueline? Sim. Jaqueline, obrigado pela sua presença. Foi muito gostoso o bate-papo. Agradeço bastante e volte sempre. Obrigada a você. Aí, pessoal, nós vimos aí que hoje é o dia da sogra, então eu não posso deixar de aproveitar esse espaço aqui para mandar um beijaço para minha sogra. Minha sogra é gatinha, cara, é bonitona ela. Então, aqui, ó, dona sogra, dona Letícia, um beijo para a senhora. É uma honra, uma alegria em Deus, um presente tê-la como sogra. Sei que o melhor presente eu que ganhei, que foi a Aline, mas eu quero ser um filho, quero ser um pastor, quero ser um abençoador na casa da senhora. Deus abençoe muito, viu? Ó, beijão pra senhora. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.